have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. It's been confirmed that there are 2 cases now in England. Egypt's health ministry has announced a first confirmed case of Começando o Advisor Summit, que alegria de ter você conectado com a gente agora, nesse momento tão especial, onde a gente começa esse evento ao vivo. Eu estou aqui nos bastidores do Conselho Virtual, um projeto muito especial que você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais hoje. E olha, tá com uma programação incrível, então fica conectado com a gente. É um pouquinho mais de 2 horas de conteúdo a partir de agora, mas eu posso te garantir uma coisa, vai ser uma jornada que vai te ajudar a compreender o valor de você ter pessoas que já passaram uma curva de aprendizado e que podem, junto com você, te ajudar aí, você e o seu negócio, muito mais longe. Então fica ligado aí com a gente que eu já vou agora para o nosso estúdio oficial com a Vivi Brafman. A Vivi, é com você. Muito obrigada, Flávio. E daqui de São Paulo, eu já vou aproveitar para dar as boas-vindas a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao Advisor Summit. É um prazer enorme reunir pessoas de todos os lugares do Brasil para discutir o potencial do Conselho Consultivo para as empresas. Nós temos a certeza de que quem está aqui hoje são pessoas que desejam entender melhor as mudanças do mercado e também escutar com quem tem muita experiência no mundo corporativo. E olha, falando de experiência, eu vou começar com o pé direito, porque o nosso primeiro convidado é ninguém mais, ninguém menos que Walter Longo. Walter Longo, seja muito bem-vindo ao Advisor Summit. É sempre um prazer rever você. Eu que agradeço, Vivi, pelo convite, viu? De estar aqui junto com você, tratando de assuntos tão interessantes, né, como esse de gestão, de conselheiros e tudo mais. Justamente. O Walter, além de ter muita experiência no mercado publicitário, também realiza muitas consultorias para grandes empresas brasileiras, né? E eu gostaria de começar a nossa conversa te perguntando se você enxerga alguma similaridade entre as empresas hoje que você presta consultoria. É muito interessante essa pergunta, Vivi, porque é o seguinte: quanto mais você conhece empresas de áreas diferentes, de ramos diferentes, mais você sente ou vê ou percebe uma certa similaridade nos desafios e nas ameaças que essas empresas têm. E então, sim, eu vejo grande semelhança. É claro que cada segmento tem idiosincrasias específicas e por isso a necessidade, como consultor, de sempre que sou contratado por uma empresa para prestar consultoria, ou como conselheiro, de eu me aprofundar muito naquele assunto, porque há especificidades em cada área. Mas as grandes dores da transformação digital, do momento disruptivo, da necessidade não apenas de adquirir armas digitais, mas de adquirir uma alma digital, né? A solidão do empresário, tudo isso são dores muito comuns que a gente encontra, seja como consultor, seja como conselheiro, em praticamente todos os segmentos das indústrias. Walter, como você mesmo falou, da necessidade, né, da digitalização das empresas. Para você enxerga a tecnologia como um desafio para essas empresas hoje? É muito interessante que muita gente entende que o que eles precisam adquirir é mais tecnologia como um diferencial. E eu vejo exatamente o contrário. O grande diferencial
é o humano. Quanto mais tecnologia, quanto mais acessibilidade à tecnologia e à inovação, mais o que vai fazer diferença é o humano. Ou seja, o futuro das organizações está num binômio high-tech e high-touch, sendo que a diferença está no humano, já que a tecnologia hoje é acessível para empresas de qualquer tamanho, e por isso eu entendo a tecnologia como algo que é condição essencial, mas não suficiente. E por isso, então, a necessidade tão gigante de um conselheiro, né, consultivo. Isso, de um conselheiro consultivo, de pessoas mais engajadas no processo, eu diria assim, é fundamental que a gente tenha em qualquer organização vários CEOs por toda a empresa. E o que são CEOs? Pessoas que tenham simultaneamente curiosidade, entusiasmo e otimismo. São essas pessoas que farão diferença, que guiarão aquela empresa para o futuro. E às vezes a gente fala que CEO é o dono, não, o dono da empresa pode ser o dono da empresa, pode até ter o título de CEO, mas deve existir vários CEOs espalhados, desde o telemarketing até o contas a pagar, pessoas que vão ajudar essa empresa com curiosidade, porque tudo está mudando o tempo inteiro, se você não tiver curiosidade, você não vai conseguir entender o novo mundo. Tem que ter entusiasmo, porque mudança incomoda, mudança dói. Portanto, a resiliência para a mudança virá a partir do entusiasmo, e tem que ter otimismo para poder inocular em todas as pessoas ao redor essa visão positiva do futuro. Então, precisamos selecionar os CEOs dentro da nossa organização e, em seguida, termos um conselho que traz a visão de fora para dentro. Os CEOs da nossa empresa vão nos dar um conhecimento endógeno, da empresa para fora. O conselho traz essa visão de fora para dentro, essa visão que, de certa maneira, eu introjeto para dentro da organização, e daí você tem muito mais garantia de sucesso se tiver essa visão simultaneamente interna das possibilidades e das limitações e externa das oportunidades. E, Walter, por isso, justamente, você acredita que o conselho deve ser formado de uma forma bem heterogênea? Eu acredito que em determinados momentos a heterogeneidade ajuda muito, em outros pode até ser um desafio. Eu acho que, dependendo do momento da empresa, você busca mais consenso ou dissenso. Por isso a importância de se entender em que momento está aquela empresa, quais são as dores dela, quais são os objetivos, as oportunidades, e a criação desse conselho. É como alta gastronomia. Você tem que fazer isso com muito cuidado, botando os ingredientes certos para sair uma boa refeição. Da mesma forma, um bom conselho é formado a partir da informação que a gente colhe da empresa, da expectativa, das crenças e das oportunidades que o dono ou o presidente daquela empresa vê, e aí o match ideal, o Tinder do conhecimento que a gente faz com os conselheiros, que nós temos aí uma lista imensa, e esses conselheiros vão poder ser escolhidos com muito mais precisão. Então, por isso eu entendo que a função desse conselheiro ela é muito mais de planejamento estratégico do que de uma visão tática, certo? Olha, conselheiro ou um conselho consultivo, ele é surpreendente, e eu participo de vários conselhos consultivos e vejo como aquilo faz diferença na organização, porque às vezes o know-how, o relacionamento de um daqueles conselheiros abre portas de oportunidades imensas. Em outros casos, uma visão daquele conselheiro divergente de para onde está indo o caminho daquela empresa evita um erro iminente logo à frente. O conselheiro, às vezes, tem uma visão do mercado e das mudanças do mercado que a empresa, às vezes, não está observando. Então, assim, um conselho consultivo é como você ter um anjo da guarda que evita que você faça problemas e que te direciona no caminho correto. Então, o conselho tem essa função, claro, uma visão mais estratégica, não vai entrar no dia a dia, no cotidiano, mas ele vai te ajudar a entender que empresas não morrem mais por fazer coisa errada, e sim por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Que é fundamental que as empresas entendam que mudar é a única forma hoje do que a gente chama sobrevivência constante. E que, portanto, você precisa dessas pessoas para te alertar, para te incomodar, para mostrar a você o que o mercado está pedindo, o que está exigindo, o que está mudando. Eu acho que o conselho, por isso, é alguma coisa hoje vital em organização de qualquer tamanho. E, Walter, você poderia dividir com a gente um pouquinho dessa sua experiência como conselheiro, de grandes aprendizados dos dois lados, né, pelo que eu entendo? Eu diria que isso é um outro assunto importante. Eu acho que poucas vezes eu aprendi tanto quanto sendo conselheiro. Porque às vezes a gente acha que vai lá para dizer coisas, mas a gente aprende coisas. E a troca dentro de um conselho é muito rica, né? Às vezes eu vou lá com uma ideia e saio com outra. Ou seja, não é mais aquela visão de que eu vou lá num tom
de consultoria e digo o que deve ser feito. Não, às vezes a gente vai lá com a cabeça aberta, mas com profundo conhecimento do segmento. E em cima desse profundo conhecimento, você entra com determinadas posições, visões, mas a troca é tão rica que você sai com outra visão, com outra ideia e pode, a partir dessa nova ideia, ser utilizada numa outra empresa onde você é conselheiro ou consultor. Quer dizer, é um aprendizado constante, uma espécie de MBA intermitente a cada conselho que a gente faz e depois é fundamental que todo conselheiro faça uma análise pós-conselho ou pós-reunião de o que aconteceu naquela reunião, ponha no papel, guarde para si, porque é, sem dúvida, talvez a melhor remuneração de um conselheiro não é o FII que ele vai receber, o jeton que ele recebe, mas pelo contrário, é o que ele pôde aprender e apreender daquelas reuniões. Uau. E Walter, a conversa está ótima. Para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Para você, quais são os maiores desafios hoje para empreender no Brasil? Empreender no Brasil é um constante desafio, né? Este é um país, como dizem, que não é para amadores, né? Por outro lado, este é um país de early adopters, ou seja, nós fomos acostumados, eu estou falando em termos culturais, a viver no imprevisível, a viver num mundo onde nós não tínhamos estatísticas, onde as leis mudavam o tempo inteiro, onde as regras de tributação... A inflação subia. A inflação era 80% ao mês. Então, o que isso trouxe? Trouxe, evidentemente, enormes problemas, mas trouxe uma enorme vantagem, que é adaptabilidade, capacidade de resiliência. Então, o empreendedor, o executivo brasileiro hoje, ele é um dos melhores do mundo, eu não tenho dúvida, porque ele conseguiu navegar em mar revolto e sair do outro lado vitorioso. Isso deu a cada um de nós, não é? E isso é importante que a gente frise, a capacidade de ser espontâneo, ao mesmo tempo organizado, a necessidade de você ser flexível nas decisões, rápido. E o que é interessante é que o mundo inteiro virou o Brasil, virou um lugar inseguro, instável, inesperado. Então, nós, como brasileiros, que fomos forjados nessa instabilidade permanente, estamos hoje muito mais preparados para liderar, não apenas no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, as organizações. Verdade, faz todo sentido. Walter Longo, muito obrigada. Realmente esse é um assunto que interessa a todos, né, que estão aqui nos assistindo. E já que tem muito para falar sobre empreendedorismo, agora eu vou passar a palavra para o nosso CEO do Conselho Virtual, Tiago Oliveira. Obrigada, Walter. Obrigado a você. Lira, olha só, você é um dos caras que eu conheço que mais utiliza de conselho consultivo no Brasil, né? Como você enxerga o papel do conselheiro consultivo no cenário do Covid, cara? Como você enxergou o papel do conselho consultivo no cenário do Covid? Foi crucial, Thiago. Primeiro, para me ajudar a tomar decisões difíceis do ponto de vista de adaptar o negócio para um novo cenário e para um novo mundo. E, fundamentalmente, para estruturar a organização para ser uma instituição mais inovadora. Porque, nesse mundo atual, gestão é importante, gestão dos recursos, gestão de pessoas. Agora, azeitar a organização para ela inovar, criar novos produtos, fazer integração de sistemas, de tecnologias, não é nem um pouco fácil. E ter conselheiros que já vivenciaram isso no passado para colocar informação, qualidade e conteúdo na mesa para ajudar o empreendedor a fazer essa travessia tem sido crucial na história da Gerando Falcões. Edu, você é um dos caras que mais se utiliza de conselho consultivo no certamente, né? Você conseguiu construir um projeto certamente com um dos maiores impactos do Brasil. Qual foi o papel do conselho consultivo no Gerando Falcões e na sua vida diretamente, cara? Quando eu fundei a Gerando Falcões, eu recebi uma das principais orientações que veio de uma amiga chamada Patrícia Meireles. Ela disse: Edu, cria um conselho. Naquele momento eu não sabia nem o que era um conselho, francamente. Eu falei: Patrícia, me explica o que é um conselho. E ela ali
usou de uma comunicação pedagógica para me explicar da importância e da relevância de ter um conselho. Eu falei, então eu vou chamar alguns amigos. Ela falou, Edu, convida as melhores pessoas que você conhece, porque elas vão te orientar a como fazer a Gerando Falcões ser grande. Naquele momento, eu comecei a convidar alguns amigos, inclusive você, Tiago Oliveira, Fernando Freiberger, Carol Maluf, Patrícia Vilela Marino, entre outras pessoas. Essa foi a decisão, uma das decisões mais importantes que eu tomei como executivo social na Gerando Falcões, porque temas como gestão, hoje a Gerando Falcões tem um sistema de gestão Ambev, e ao mesmo tempo temos uma abordagem de inovação que tem uma inspiração muito grande na XP. Então, quer dizer, você combinar esses dois universos de gestão, o dia a dia, a rotina, e ao mesmo tempo a inovação, olhar para frente, tecnologia, é muito difícil. E você ter pessoas para te orientar a como fazer essa travessia, a como trazer esses drivers para a organização, é fundamental, foi fundamental para Gerando Falcões se tornar uma organização grande. O Edu, olha só, eu costumo falar que um dos meus maiores aprendizados, eu passei 15 anos empreendendo e nunca ter montado um conselho. Eu nunca montei por falta de conhecimento, por falta de network, por falta de como monetizar isso. E nós temos esse paradigma, né? E esse projeto veio para desburocratizar o conselho brasileiro, que conselho só é para grande empresa no Brasil, principalmente consultivo, né? Conselho administrativo, então, não se fale que é para SA, mas conselho consultivo, que só é para grandes empresas no Brasil. Como você montou o teu conselho, você já era grande ou você montou o teu conselho no início do teu projeto? Muito pequeno, Thiago. Eu deveria ter 5 ou 6 funcionários naquele momento, quando eu montei o conselho da Gerando Falcões. E esse conselho me ajudou a ir para lá, a chegar hoje em 700 favelas do Brasil. Nessa grande crise pandêmica, a gente está alimentando mais de 1 milhão de pessoas, mobilizando mais de 64 milhões de reais. É um trabalho de fôlego, de Estado, quase de política pública. E, francamente, fazer isso aos 33 anos de idade, sem nunca ter tocado uma grande corporação, sem nunca ter tido experiências anteriores administrativas, seria muito difícil para mim. Eu tenho que reconhecer isso. Então, ao mesmo tempo, Thiago, como que eu tenho a performance, o conhecimento de um Fábio Capitanovas dentro da Gerando Falcões? Eu teria que desembolsar um caminhão de dinheiro. Estamos falando de um amigo em comum, que é presidente, Quer falar? Antes do conselho virtual, aí você teria que pagar muito. Agora o conselho virtual nós encontramos um modelo para ajudar, mas fantástico. Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer. Como que alguém poderia ter um cara da experiência de um Fábio Capitanovas como executivo? É muito caro, é coisa para uma grande companhia. Agora, quando você tem um projeto de um conselho, como de uma ONG, ou desse projeto que você coloca de pé, você dá a oportunidade de democratizar o conhecimento, porque você está trazendo o conhecimento mais avançado em gestão, você está trazendo o conhecimento mais avançado em tecnologia, em mercado, e democratizando para que pequenos e médios empreendedores possam acessar essa riqueza. E, no mundo que a gente vive hoje, conhecimento é o novo petróleo, conhecimento, dados, toda essa frente, a gestão do conhecimento é a coisa mais importante para um negócio sair de uma fase tão difícil que a gente está no país, que é essa grande crise econômica. Então, eu diria que ter um conselho, se apropriar de um projeto como esse que você coloca de pé hoje, é uma decisão estratégica e uma das coisas mais importantes que o empreendedor brasileiro pode fazer para acelerar o desempenho do seu negócio. É a diferença entre continuar pequeno e um dia ser grande. É o que o nosso amigo e conselheiro do Gerando Falcões fala, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, mas a importância de você montar, se cercar de pessoas boas, né? Eu acho que, eu falo muito, Edu, que eu vou jogar agora contra até o próprio Gol. Eu falo que muito empreendedor de pequeno e médio porte, às vezes ele procura investidor, muitas vezes por até a solidão do líder, de estar sozinho no negócio, né?
E uma das coisas porque o empreendedor ele precisa ficar na forma estratégica, tática e operacional. E eu vejo hoje como conselheiro do Gerando Falcões, que o Gerando Falcões ele fica muito na forma o conselho consultivo te ajuda muito na forma estratégica. Como você avalia isso, que você tem hoje dois conselheiros, grupo de conselheiros seletos, né? Que um pensa mais na estratégia e outro mais na parte operacional. Conta um pouco isso. Bom, eu vou te dar um exemplo, Thiago. O conselheiro, ele traz a experiência dele de mundo para dentro do negócio. Então, por exemplo, a gente tem uma performance de mobilização de funding relevante no Brasil, não suficiente ainda para resolver os problemas das favelas, mas relevante. E o Jorge Paulo, você estava na reunião, Jorge Paulo Lema deu a recomendação da gente ter uma frente de mobilização de recursos em Nova York. E a gente acatou a recomendação dele, contratamos um profissional e já estamos fazendo reuniões, articulações, temos um plano estruturado para trazer recursos dos Estados Unidos para combater pobreza no Brasil. Agora, possivelmente eu não teria feito isso. Concorda, Thiago? Possivelmente eu não teria. Então, tem o punch, o peso do Lema, recomendando e dizendo vai que dá, tem esse valor de você fazer coisas que você não faria habitualmente. Então, ter um conselho com pessoas gabaritadas, com quilometragem, faz você acelerar a sua história empreendedora, os seus negócios, coisas que às vezes demorariam 10 anos, você acelera. E por último, Tiagão, uma coisa que eu queria acrescentar é a importância do network. Quanto vale você estar conectado com o Thiago Oliveira, que tá fazendo negócios no Brasil, que está conectado com outros empreendedores, como o Guilherme Benchimol, como o Rubens Menin, como o Eugênio Matar, como Eli Hor, com Bossa Nova, com tantas startups. Quanto vale estar conectado com Walter Longo, com Capitanovas, com tantas outras pessoas? O network hoje abre portas para o futuro, que o empreendedor tem que se agarrar a isso, tem que ser estratégico e tem que fazer tomadas de decisões que acelerem seu negócio. Fantástico, Edu, sensacional, parabéns pelo projeto Gerando Falcões, mais uma vez, sabe que eu sou fã, né? Sabe que eu admiro demais, então vamos junto, obrigado pela oportunidade, obrigado por esse projeto aqui, tem a proposta, a missão de contribuir com empreendedores, né, de pequeno e médio porte no Brasil, de conectar executivos e trazer experiências de executivo de mercado com empreendedores para chegarem com uma missão só, ajudar o empreendedor a chegar mais longe. Eu sempre falo, que não é só sobre chegar, é ajudar outras pessoas a chegarem também. Você sabe que eu cheguei e agora essa missão, né, tem sido muito minha de ajudar outros empreendedores a chegarem também. E um dos meus maiores aprendizados foi nunca ter montado um conselho e eu não quero que essa falha que eu tive permita que outros empreendedores cometam também. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua hora e vai que dá. Thiago, obrigado, amigo. Obrigado também por ter assento no Conselho da Gerando Falcões, por usar muito do seu conhecimento para me mentorear, para me apoiar, para me acelerar. Tantas boas conversas transformadoras que a gente já teve, o seu conhecimento alocado aqui, não só comigo, você se dedicando a outras pessoas do meu time. Então, queria te agradecer também por esse projeto que você está entregando para o Brasil, que eu tenho certeza que vai ajudar a transformar o Brasil pelo empreendedorismo. Tamo junto, meu irmão. Parabéns. Valeu, irmão. Cada dia mais, os desafios vividos pelas empresas pedem ações e decisões mais assertivas. Um time de conselheiros formado por profissionais de diferentes áreas, com diferentes expertises, pode ser decisivo para o bom desenvolvimento dos negócios. Só que, tradicionalmente, empresas pequenas e médias não têm acesso a recursos para compor um conselho de alto nível. Mas a revolução digital permitiu que todo mundo pudesse contratar um time de conselheiros com apenas poucos cliques. Conselho Virtual é uma plataforma que democratiza o acesso de empresas a conselhos consultivos e oferece horas de meeting com as mentes mais brilhantes do país. Com um modelo de negócio inédito no Brasil, possibilitamos que centenas de empresas formem o seu time de conselheiros exclusivos pela plataforma conselhovirtual.com.br. Comece
hoje a construir a sua equipe de conselheiros e seja bem-vindo à plataforma com os melhores nomes do Brasil. Conselho Virtual, um conselho exclusivo. E eu continuo aqui, nos bastidores do Conselho Virtual, participando desse evento incrível junto com você. Viu que vídeo incrível esse do Conselho Virtual? Que legal, né? É uma história que está começando agora e sabe o que mais? Você faz parte dessa história. Agora tem mais gente especial que faz parte dessa história também. Quer saber quem é mais? Eu vou trazer agora um convidado muito especial para você ouvir o que ele tem a dizer sobre a importância de um conselho consultivo no seu negócio. Com vocês, Jorge Paulo Lema. Se liga aí. Jorge, dentro das iniciativas de transformação no Brasil, nós acreditamos que empresa é um baita de um veículo potente para gerar emprego, gerar transformação e oportunidade. Então, o projeto é para impactar o Brasil através do empreendedorismo, que é que nós acreditamos, e eu, particularmente, tenho uma história de nunca ter montado um conselho consultivo. Talvez, se eu tivesse montado, teria chego não mais longe, mas talvez mais rápido. Então, esse é o intuito do projeto, é contribuir com o pequeno e médio empreendedor brasileiro, aquela galera que tem uma dor de não saber como montar, de não saber aonde montar, como pagar e como remunerar, tá? Dentro disso, Jorge, da sua experiência, que é gigante, você acredita que o acesso mais fácil, bem direcionado para todas as empresas, poderiam ter um conselho consultivo? Você acha que poderia ajudar muito o pequeno e médio empreendedor brasileiro? Qual que é a sua visão? Olha, eu acho que você ter acesso a outras ideias, opiniões diferentes, é extremamente importante. Eu sempre fiz um esforço enorme para aprender lá, primeiro com o pessoal da Goldman Sachs, depois com o pessoal do Walmart, depois com o próprio pessoal da Anheuser-Busch, etc. Hoje em dia, com o Warren Buffett, eu estou sempre tentando aprender. Agora, você tem várias maneiras de aprender. Você pode ler, ficar bem informado, você pode procurar pessoas mais experientes do que você, que têm conhecimentos especiais, né? Você pode ter sócios que tenham opiniões diferentes. A gente acho que tem várias formas. Eu não exageraria demais na direção de ter muito conselheiro, demais conselheiro. Demais conselheiro você acaba não fazendo nada. Você tem que ter gente muito boa em volta e você, no final, tem que tomar as decisões e fazer aquilo que você acha que é o certo, né? Ficando conselho demais também não anda. Quer dizer, acho bom ter mentores, bom ter acesso a gente boa, mas tem que resolver, tem que chutar em gol também, né? É isso. Aí. Agora, o Jorge, conselho é uma forma formal de você ter gente dando informação. Eu acho que conselho, às vezes, fica, que é conselho formal, conselho de administração, fica uma coisa quase formal demais, etc. Não, melhor você ter umas pessoas boas que você pode acessar e conversar e que fazer as perguntas diretas e assim, né? É isso que nós acreditamos, Jorge. Conselho formal, além de ser o administrativo, né, além de ter uma necessidade de ser uma empresa de grande porte, a gente acredita muito que o conselho consultivo, como nós temos hoje lá no Gerando Falcões, né, conselho que ajuda o Edu a direcionar, ajuda o Edu a tomar as melhores decisões, ajuda o Edu a pensar na estratégia, e por isso que eu vi o tanto de impacto que nós conseguimos levar e contribuir também. Por isso, esse projeto, um dos motivos foi que esse projeto surgiu. E na sua visão, Jorge, o conselho consultivo, ele poderia ser para qualquer tipo de empresa ou, na sua visão, empresas maiores ou empresas menores? Qual que é a sua percepção, Jorge? Eu acho que funciona em qualquer tipo de empresa, né? Funciona também, não precisa ser também um conselho consultivo, você pode ter aí 3 ou 4 ou 5 pessoas que realmente se disponham a conversar com você quando você precisar e assim.
E eu acho isso muito útil. O Jim Collins, que é um guru de administração, que escreveu os livros famosos de sucesso, né? Ele recomenda muito ter 5 ou 6 conselheiros informais. Informais e pessoas que Que você pode ser conselheiros consultivos, né? Que pode ser É. conselheiros consultivos, né? Isso, é. E assim, quer dizer, então, eu acho que cada um tem que encontrar a sua forma. Agora, eu tentar arrumar umas pessoas boas que têm algo para lhe ensinar naquilo que você precisa, eu acho ótimo, certo? Eu acho que funciona bem, não é? Legal, Jorge. E você já teve conselheiros, mentores extremamente experientes. Você já compartilhou, inclusive, naquele livro que foi escrito sobre a sua vida, conta da história do Walmart, né? Do fundador do Walmart. Foi um deles, né, Jorge? Nós aprendemos muito com o Sam Walton, aprendemos muito quando tínhamos uma boa ligação com a Goldman Sachs, na época que éramos bancos de investimento, e aprendemos com a ABI também, algumas das coisas lá de cerveja. Estamos sempre tentando aprender. E hoje em dia, semana passada, eu estive com o Warren Buffett a semana toda, etc. Quer dizer, então, você sempre capta alguma coisa. Está com 90 anos agora, quase, quer dizer, então, tá, e continua ótimo da cabeça. Então, Você tá, tem muito para aprender, né? Segundo a mídia, você estava num churrasco agora com a galera contribuindo e aprendendo também, né? Como sempre. Tô. Olha, e nesse mundo tecnológico que nós estamos entrando, assim, nós mais antigos não somos muito adeptos, não, compreende? Não é a nossa praia, quer dizer. Então, para não ficar para trás, você tem que estar também conversando com essa galera mais jovem de tecnologia e que sabe o que está acontecendo. Essa convenção que eu estava na semana passada tinha muita coisa de tecnologia e muita coisa, novidade, e assim, quer dizer, tem que estar sempre atento. O mundo está mudando muito, você tem que estar correndo Verdade. e sempre tentando aprender, né? Verdade, Jorge. Você sabe, Jorge, que eu já escrevi isso por WhatsApp, mas eu estou aqui te agradecendo, olhando teus olhos na câmera, que você foi extremamente importante na minha vida, né? Peguei um conselho lá quando o Edu me conectou, talvez você não lembre disso, mas você me deu alguns conselhos, que eu tinha acabado de vender a empresa, estava meio perdido, sem saber o que fazer, e você falou, cara, vai estudar, vai aprender, se cerque de gente boa, né? Aprenda a aprender, né? Foi isso que você me disse, e eu tenho feito isso todos os anos, então gratidão por isso, gratidão pelos aprendizados, pelas palavras, e foi um prazer muito, muito grande sempre te escutar e aprender com você, tá bom? Gratidão pelo seu tempo mais uma vez, gratidão pelos aprendizados, e isso aqui, o objetivo disso não é monetizar, ganhar dinheiro, é causar impacto, é fazer o que eu não tive a oportunidade de fazer, e você sempre falou uma frase que isso marcou bastante, né? Se cerque de gente boa, e nós acreditamos que o conselho consultivo é uma forma de você cercar de gente boa, né? Gente que vai te contribuir, executivos, enfim. Então, gratidão, Jorge, pelo seu tempo, gratidão pelos minutos aí de aprendizado e por poder compartilhar, porque o intuito é um só, é aprender e contribuir. Tá bom, Jorge? Tá bom, sucesso para você na missão aí de ensinar empresas menores a como administrar e como captarem boas informações e terem bons conselheiros. Termos empresas pequenas melhores é o que pode salvar o Brasil, compreende? Quer dizer, é o que nós todos devemos fazer força para elas terem sucesso, porque é a coisa mais importante que o Brasil tem, isso e educação. Se o Brasil começar a educar os brasileiros melhor e se tivermos muito mais empreendedores e gente mandando brasa em novos empreendimentos e assim, nós vamos chegar lá, né? Então, parabéns aí e sucesso na sua tentativa de criar mais empreendedores. Gratidão mais uma vez pelo seu tempo, tá bom, Jorge? Obrigado. Deus continue abençoando o seu propósito, sua missão e principalmente o seu coração.
Que bate-papo especial, né? Tiago Oliveira, um dos nossos sócios, fundadores desse projeto incrível, batendo esse papo especial com Jorge Paulo Lema. E olha a importância de uma pessoa como Jorge Paulo Lema, né, que construiu tanto na sua vida profissional e na sua vida como executivo, de falar o quanto é importante ter um conselheiro que já tenha vivido uma experiência como curva de aprendizado e agrega agora ao seu negócio para te levar ainda mais longe. E agora, Vivi, quais são as novidades? Me conta aí no estúdio o que vocês prepararam. E agora eu estou aqui com o Tiago Oliveira para ouvir dele, um empresário de sucesso e sócio também no Conselho Virtual, as experiências que ele teve com conselheiros ao decorrer dessa jornada, por assim dizer. E aí, Ti, tudo bem? Tudo bem. Eu quero que você conte um pouco para a gente como é essa sua experiência de empresário e aonde você precisou, onde você mais tateou, onde você precisou mais de uma ajuda de alguém que te carregasse. Eu comecei a empreender em 2002, né, Vivi? E aí eu fiquei quase 15 anos empreendendo. E ao longo da minha jornada eu cometi vários erros. E um dos erros que eu cometi foi nunca ter montado um conselho. E eu fiquei sabendo da importância que é ter um conselho depois que, quando eu vendi meu negócio, eu me tornei conselheiro. E eu comecei a perceber como faz toda a diferença as pessoas os empreendedores estarem abertos a escutar conselhos de pessoas que tragam outras experiências, outras visões e outros aprendizados tragam para o empreendedor. E agora, por que você acha que ao longo dessa jornada você acabou não buscando esses conselhos? Eu não tenho certeza, por vários motivos. Nunca soube como montar um conselho, nunca ninguém me falou da importância de um conselho. O empreendedor ele tem uma dor muito grande que é a solidão do líder. E no meio dessa solidão, às vezes, o empreendedor ele fica apagando incêndio, fica no meio da operação e esquece uma parte de buscar conselhos. Eu acho que esses foram os maiores aprendizados que eu tive ao longo da minha jornada, que foi a falta de conselho me fez travar muitas vezes, me fez tomar muitas vezes decisões erradas. Então eu aprendi isso muito, mas aprendi errando e falhando. E agora me fala uma coisa, essa falta dos conselhos, ela fez a diferença porque é impossível a gente saber de tudo, né? Hoje eu vejo, né, quando a empresa ela contrata um conselho, Vivi, ela contrata as experiências, contrata os aprendizados, contrata os erros, contrata os pontos cegos que o empreendedor não está vendo. Então eu acho que formar um conselho, né, que vai te direcionar aonde você não está enxergando e principalmente tem um ponto que eu acho que faz uma grande diferença. O conselho, de alguma forma, ele faz você do empreendedor a te subir a régua. Porque olha que interessante, muitas vezes o empreendedor ter alguém para se reportar, ter alguém para conversar, ter alguém para demonstrar os resultados, já faz ele melhorar. Porque algumas vezes, muitas vezes, o empreendedor, ou sozinho ou até mesmo com um sócio, o conselho traz o equilíbrio, o conselho traz uma outra visão e principalmente o conselho ajuda em decisões estratégicas. Então, eu fico com a certeza hoje como conselheiro, né, vivendo uma trajetória de muitos anos como empreendedor, errando bastante, não montando conselho e hoje como conselheiro, eu tenho a certeza que um bom conselho faz total diferença. E você fala bastante dessa solidão, né, do líder, porque no caso você nem sócio tinha? Eu não tinha sócio, não tinha conselho, eu tinha um time para compartilhar e o time me ensinou bastante. Mas o ponto é, muitas vezes, a solidão do empreendedor, ele tem decisões que tomar, ou até mesmo com sócio, que ele tem muita dúvida. E uma opinião de fora, uma visão de fora, faz uma baita diferença. E você acha que você, se tivesse tido um conselho, você não teria um ego, uma vaidade, teria humildade para ouvir alguém e seguir à risca aquela ideia? Eu sempre falo muito, Vivi, que pessoas de sucesso, elas pedem ajuda. Eu hoje tenho o prazer de conviver com os maiores empresários do Brasil e eu vejo todos eles que têm algum conselheiro, todos eles que têm alguém apoiando e direcionando. E eu vejo que aí está um grande sucesso, que é muito falado, mas na prática você vê muito empreendedor que não
escuta, não coloca em prática, não consegue entender que mesmo que a pessoa tenha experiências diferentes que a sua, e talvez não tenha nenhum resultado que você alcançou, mas ele tem vivência e experiência, que ele vai te trazer uma solução no problema aonde você não está vendo. Eu acho que aqui existe uma grande diferença, né, do empresário, que ele escuta opiniões e conselhos de quem tem experiências e vivências em outra área que ele não teve. Aqui existe uma grande diferença e eu cometi um grande erro. Eu nunca montei um conselho. Isso que o Thiago falou agora é extremamente importante, porque é interessante você ter um mix desse conselho de pessoas de outras áreas de atuação também, né? Para que você tenha o feedback e de outros momentos, de outro time, mesmo se a pessoa não tiver atuante nesse segmento que você está hoje. Agora, pegando esse teu gancho, eu acho que também o conselho, vê se eu estou certa, o conselho consultivo te dá uma folga e um momento de ter uma visão e um planejamento estratégico. Porque você mesmo diz bastante, um empresário, principalmente brasileiro, ele mata um leão por dia? Não, o empresário não mata um leão por dia. O empresário, ele acha primeiro o leão, ele briga com o leão, e se tudo der certo, aí ele mata o leão, entendeu? Adorei, adorei. Mas então você gostaria de ter tido mais tempo para um planejamento estratégico, para traçar essas metas que a gente tanto fala? Eu vejo muito o seguinte, o empreendedor, ele precisa atuar em 3 grandes áreas: operacional, estratégico e tático. E o estratégico, o conselho vai te apoiar muito, porque o operacional não tem jeito, tem que ser você, né? Então, o estratégico, o conselho vem com visões e experiências totalmente diferentes e te apoia. Que o grande segredo do pequeno e médio empreendedor, ele é atuar nessas 3 áreas: estratégico, tático e operacional. Então, se ele tem esse apoio no estratégico, a chance de ele performar muito grande, chegar mais longe, é muito maior. Você começa a dar passos maiores, você começa a ter experiências maiores, você começa a ter oportunidades muito melhores quando você escuta. E o conselho te suporta e te dá esse apoio para você voar. Eu penso muito sobre isso. Então, é um investimento que, sem dúvida alguma, teria te levado mais longe, né? Num curto espaço de tempo, num menor espaço de tempo. Eu vou falar uma coisa muito forte, Vivi, assim, que eu não falei em nenhum lugar, dei palestra em vários lugares, faço live, mas talvez, se eu tivesse o conselho, talvez nem vendido a empresa eu teria vendido. Esse foi um ponto. E quando eu vendi, eu recebi 2 grandes conselhos de um cara que eu admiro, chamado Jorge Paulo Lema, que mudaram a minha vida. E dali por diante, que eu peguei esses conselhos consultivos, eu vi o quanto é importante uma pessoa ter um conselho que confia, que cria e que te ajuda a ir mais longe. Você entendeu? O Thiago falou um outro ponto aqui interessantíssimo, que gera algumas dúvidas logo no início, quando a gente começa a falar do conselho virtual. É um conselho consultivo, né? Diferente do conselho administrativo, do conselho fiscal, que é necessário, principalmente para as grandes empresas seguirem. No momento que você se encontra hoje, né, o médio e pequeno empresário brasileiro, o que faz a diferença, o que pode virar o jogo e ser determinante é o conselho consultivo, que pode... Imagina se você, Thiago, naquela época, visualiza você começando, se você tivesse acesso às grandes mentes do país, né, as pessoas chaves do mercado que pudessem ali te ajudar e te direcionar, como o próprio Paulo Lema que você citou, um monstro, a tua vida seria muito diferente mesmo, né? Seria muito diferente. Tem uma dor que é pouco falada, né, que é a solidão do líder, a solidão de tomar decisões estratégicas, porque o conselho, ele vai trazer muita informação para você do seu negócio, muita informação da área que ele atua, que vai te ajudar a chegar mais longe. E eu não sabia como buscar isso, eu não sabia como montar isso, e eu não sabia como pagar um conselho, porque muitas vezes, né, nós criamos crenças nas nossas vidas. E uma das crenças que eu criei durante anos, que conselho só era para grandes empresas. E aí olha que interessante, quando eu vendi o meu negócio, eu comecei a ser convidado para um monte de conselho consultivo. E aí eu vi que isso era uma crença que eu criei, que eu levei ela por muitos anos, e eu vi que eu precisava mudar isso e ressignificar, e mais, juntar um time, né, você, o nosso time todo, Ronaldo, e ajudar a melhorar o Brasil com um conselho consultivo. E, consequentemente, melhorar os empreendedores.
Agora, o Thiago também tocou num ponto que eu queria muito chamar a atenção para vocês, porque hoje o Thiago, além de empresário, é conselheiro, né? Não só aqui com a gente no conselho virtual, mas também em grandes empresas. E eu queria saber de você o prazer hoje que você sente em poder agregar, em poder contribuir para o empresário brasileiro crescer mais rápido, melhor, com mais segurança. Isso é uma atividade hoje que te dá um grande prazer? Eu falo muito, Vivi, que não é sobre chegar, é sobre chegar e ajudar outras pessoas a chegarem. Eu acho que esse é o propósito do conselho, né? Nós temos sócios, todos eles de sucesso. Você é uma sócia também, tem o Ronaldo que é um sócio. Então todos os sócios são pessoas de sucesso. E quando veio esse projeto, essa frase ficou muito marcada na minha vida. Não é sobre chegar, é sobre ajudar outras pessoas a chegarem. E uma das ferramentas certamente é montar um conselho consultivo. Vai ajudar outras pessoas a chegarem. Eu acho que esse é o grande propósito. Adorei, muito bom. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu vejo como uma grande importância da formação desse conselho para o pequeno e médio empreendedor brasileiro, é o network também, né? E você é um exemplo vivo que até trouxe para esse nosso evento, né, grandes nomes e tem como sócios pessoas muito relevantes. Como foi para você, como é hoje para você fazer parte de conselhos e que vai ser para o nosso empresário, poder conviver com essas pessoas e criar realmente uma relação e esse network? Para você, isso é importante? Olha só, meu primeiro negócio, ele foi um negócio que eu fundei do zero, sem capital nenhum, muito raso, mas ele nasceu do network. Então a importância do network na minha vida, ela fez toda a diferença. Hoje, eu fiquei durante 15 anos sem ter sócio, hoje eu tenho mais de 20 sócios e eu vejo o quanto é importante você ter sócio conselheiros e quanto é importante hoje um conselheiro, ele te abrir um network. Chegar numa pessoa que você pode, chegar numa empresa que você não tem acesso, te conectar. Eu falo muito que nós temos que aprender muito com os Estados Unidos nesse quesito. Os Estados Unidos, as conexões no Vale do Silício, principalmente, elas são muito mais fortes. Você passa um WhatsApp, passa uma mensagem para alguém, presidente de alguma grande empresa, o cara te responde, vai tomar um café. Aqui nós ainda não temos isso, mas o conselheiro hoje te ajuda muito a fazer isso. Outro ponto muito importante, muito relevante. Essa sua experiência no exterior, ela agrega muito, né, na tua vida, hoje como empresário conselheiro. Porque o ponto aqui, acho que é uma questão chave do nosso conselho, que é justamente compartilhar, né? Uma grande palavra. Porque quando você está exposto a esses conselheiros, esses nossos parceiros aqui, você tem a chance de ouvir as histórias, né? Independente se aquilo está diretamente na sua dor, naquele momento, mas você só vai agregar, você só vai criar repertório, ganhar experiência com as histórias alheias. E você aprende hoje não só com os empresários, como com os outros conselheiros que trabalham com você também, né? Na verdade, eu tenho certeza que o Conselho Virtual ele é um movimento. Ele é muito mais do que conectar empreendedores com conselheiros. Ele é um movimento que está ajudando o Brasil com conselhos consultivos, com empreendedores, né? Muita gente tem muita dor, eu já vivi muitas das dores, né? Eu fundei um negócio do zero, cresci, então todas as fases do empreendedor eu já passei, todos os desafios do empreendedor eu já passei. Então, esse movimento chamado Conselho Virtual é que pode e vai ajudar muitos empreendedores brasileiros. Você pode dizer que hoje, tanto participar como sócio desse projeto e também como um conselheiro ativo, que sim, você pode contratar Thiago Oliveira para ser conselheiro da sua empresa, imagina que luxo! Mas você pode dizer hoje que isso é parte do seu propósito de vida? O meu propósito de vida tem se tornado cada vez mais aquela frase que eu já falei, vou repetir, não é sobre chegar, é sobre ajudar as outras pessoas a chegarem também. Eu acho que aqui existe uma grande diferença, existe um grande mindset e isso eu aprendi muito quando eu fui morar nos Estados Unidos. Eu cheguei nos Estados Unidos e eu vi muitas diferenças de empreender lá e empreender aqui. E uma das principais diferenças é quem chega sempre está estendendo a mão para outros empreendedores chegarem também. Vaidade zero, ego zero, pelo contrário. O cara se sente feliz e é esse o propósito do Conselho Virtual, em ajudar, em crescer, que outros empreendedores façam coisas grandiosas também, para principalmente, porque só tem uma chance do Brasil melhorar, né, no meu ponto de vista. Não é esquerda, não é direita, não é centro, é mudar através do empreendedorismo. E essa missão aqui é para isso, mudar e ajudar os empreendedores a mudar o Brasil. Que lindo, uma coisa meio
Kennedy, né? Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Eu acho que a gente encerra com essa frase, com chave de ouro, essa nossa entrevista aqui, esse nosso papo, Thiago, porque eu cresço muito com esse seu aprendizado, esse seu lado de empresário de sucesso, e tenho certeza que todos nós aqui vamos crescer, vamos alcançar novos voos, né? Abrindo a mente, compartilhando, uma coisa que você falou muito que acontece nos Estados Unidos, o concorrente fala com o concorrente, né? Total. Direto. Então, Total. imagina você ser um pequeno varejista, conversar com os maiores varejistas do Brasil, com a equipe desse pessoal, desses grandes empresários e entender de cara, né? Poder fazer as perguntas assertivas, as perguntas diretas, aproveitar o seu tempo para crescer o seu negócio ouvindo dos maiores. Esse compartilhamento é a grande essência, né? E todo mundo aqui cumprindo o seu propósito de ajudar o Brasil a ir para frente. Muito obrigada, Thiago. Obrigado. Adorei nosso papo. Parabéns pela tua trajetória. E eu deixo uma mensagem aqui para você, pequeno e médio empreendedor, que eu aprendi muito na minha vida. No meio dessa pandemia toda, eu estava num grupo de grandes empresários, grandes empreendedores, né? E todo mundo ali com saudade dos... Ninguém estava com saudade do seu avião, do seu jato, do seu barco, estava todo mundo com saudade de momento. E eu fiquei com uma marca muito grande no coração, que foi o seguinte: nós não somos aquilo que nós conquistamos, nós somos aquilo que nós superamos. Supere, vai lá e arrase. Eu já estou aqui com Walter Longo e Thiago Oliveira. O mundo digital trouxe muitas facilidades para as empresas, né? E uma delas é a possibilidade de termos reuniões virtuais com conselheiros de altíssimo nível. Walter e Thiago, eu queria pedir a ajuda de vocês para explicar um pouquinho mais como é que funciona o conselho virtual. Então, primeira pergunta, conta um pouquinho para a gente como que é essa relação entre conselheiro e empresa. Primeiro, esse projeto surgiu na necessidade e uma dor que o pequeno e o médio empreendedor brasileiro tem, de conectar conselho consultivo ao empreendedor. Então, o empreendedor ele vai compartilhar suas dores, compartilhar o seu momento, compartilhar os seus desafios, e com isso nós vamos conectar, dando match, os melhores conselheiros que têm consultivos para aquele momento do empreendedor. E como é que funciona esse match, Walter? Olha, normalmente o site do Conselho Virtual vai colocar à disposição de presidentes, diretores, empreendedores de qualquer empresa a possibilidade de selecionar entre 200, 300 conselheiros os que melhor deveriam fazer parte do conselho dessa empresa. Às vezes a ênfase maior é em marketing, às vezes é em finanças, às vezes é em reestruturação, às vezes o maior problema é a área de recursos humanos e a conquista de talentos. Então, em função das necessidades daquele cliente, daquela empresa, vai ser formado o conselho e esse cliente vai poder escolher as melhores pessoas que farão parte desse conselho. Importante dizer que se alguém tiver dificuldade ou dúvidas em relação a como escolher esses conselheiros, a própria empresa, o próprio Conselho Virtual está aberto com especialistas a ajudar nessa busca das melhores cabeças para fazer parte desse conselho. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o Conselho Virtual, normalmente, ele se realiza a cada mês ou a cada 2 meses. E isso cabe à empresa definir se ela quer alguma coisa mais rápida no começo ou depois de definidas as principais linhas estratégicas, de alguma maneira estender mais o prazo entre uma reunião e outra. Mas a lógica é que alguém que, ao entrar no Conselho Virtual, selecione 3, 4 conselheiros e depois realize, para início desse acordo, 6 reuniões. Então, 6 reuniões é o jeito como começa. Mais para frente, pode ser renovado por mais 6 meses, por mais 1 ano, aí como ele quiser. Mas a gente acredita que 6 reuniões vão dar a esse empreendedor, a esse empresário, a visão exata de quem são os conselheiros mais úteis, o que aquele conselho trouxe de vantagens ou de ganhos para aquela empresa, e a partir dali a gente pode refazer totalmente o conselho, renovar esta ou aquela pessoa. A empresa tem liberdade total de fazer o que quiser após esse conjunto de reuniões. Como o Walter mesmo falou, a gente vai fazer as reuniões com no mínimo 3 conselheiros, né, Walter? E a reunião leva em torno de 2 a 3 horas. Tiago, eu queria te perguntar uma grande dúvida dos empresários, né, que nos abordaram já, que é qual a diferença entre um conselho administrativo e um conselho consultivo?
O conselho administrativo, os empreendedores, os empresários têm que muito mais dar satisfação do que estão fazendo. Eu acho que aqui existe uma grande, até por questões legais, questões burocráticas. E o conselho consultivo, eu falo muito que o empreendedor, o empresário, até mesmo a diretoria, eles têm 3 grandes desafios: cuidar do tático, do estratégico e do operacional. E o conselho consultivo, ele te ajuda muito a pensar no estratégico. E aqui tem um grande ganho, porque normalmente todo time, toda liderança está pensando no negócio agora. E ter pessoas pensando no futuro, a curto e médio e longo prazo, faz total diferença. Perfeito. Se eu pudesse complementar o que o Thiago falou, eu diria que, em resumo, e você sabe que eu faço parte aí de vários conselhos consultivos e administrativos, tem uma divisão que é muito clara. O conselho administrativo, o empreendedor, o empresário, leva respostas. Para um conselho consultivo, ele leva perguntas. E são essas questões que o conselho consultivo ajuda. O conselho consultivo não tem nenhuma responsabilidade fiduciária, legal, quando participa daquela empresa. Num conselho administrativo é ao contrário, você tem uma corresponsabilidade, por isso exige muitas respostas da direção da empresa para que eu fique tranquilo em ser um conselheiro administrativo. O conselho consultivo, ou conselheiro consultivo, pode ficar absolutamente sossegado, porque não há nenhuma responsabilidade em relação aos destinos daquela empresa, a não ser dar o melhor de si, o melhor do seu know-how, o melhor do seu know-how, para que aquela empresa cresça e floresça. Perfeito. E aí, aproveitando o que o Walter e o Thiago acabaram de falar, você, como conselheiro consultivo, não precisa ter nenhuma formação específica. A gente apenas busca experiência, né? É feita uma curadoria para a gente entender qual a sua bagagem, qual a sua experiência nas empresas que você já trabalhou e trabalha hoje, para que melhor possa se encaixar nessas empresas hoje, clientes do Conselho Virtual. Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é a importância desse pequeno e médio empreendedor, que hoje é o foco, né, do Conselho Virtual, em ter a formação de um conselho consultivo. Primeiro, o conselho consultivo, ele é importante, ele é relevante para empresas de qualquer tamanho. A gente acha, no entanto, que as empresas grandes, de alguma maneira, já têm o conselho consultivo ou não querem ter esse conselho consultivo. Já as empresas médias ou pequenas, às vezes não imaginaram que é possível ter e por isso nunca tiveram. Então, de certa maneira, a Conselho Virtual vem para resolver uma dor de todo empresário, que é essa solidão da decisão, esta sensação de que está tudo mudando e que ele precisa mudar também, mas ele não sabe direito em que direção. Esta sensação de que antes eu tinha que andar para não ficar no lugar, agora eu tenho que correr para não sair do lugar. Então, esta sensação que o empreendedor tem e essa solidão do dono da empresa, do CEO, ele é muito forte. E quando você tem um conselho consultivo, ele te ajuda na análise do que vem por aí. De certa maneira, normalmente a gente fala, vocês têm que estar normalmente com pés no presente e os olhos no futuro. O conselho virtual é o contrário, ele está com os pés no futuro e os olhos no presente, ajudando você nesse caminho que você vai trilhar. E aproveitando isso que você falou agora, o papel do conselheiro, ele começa e termina naquela reunião ou não? Seria bom, né, se fosse assim, no sentido que daria para você fazer muito mais conselho, ser membro de muito mais conselhos. Ser conselheiro é quase um full-time job, Vivi. Por que eu digo isso? Você vai ter a dedicação de tempo daquela 1, 2 ou 3 horas por mês ou cada 2 meses. Então esse é o tempo dedicado. Mas a partir de que você esteja no conselho de uma empresa, você vai começar a pensar, mesmo que ninguém te peça, você vai começar a pensar no negócio daquela empresa, na oportunidade da empresa, nas eventuais alianças que ela pode estabelecer, se ela pode ou não fazer parte de um ecossistema. Eu não viajo por exterior sem ver as lojas de chocolate, porque eu sou da Cacau Show. Eu vivo lendo sobre seguro porque sou da Sul América, ou seja, é natural que a pessoa que seja um conselheiro consultivo esteja o tempo inteiro pensando, dedicando. É quase como ter filho adolescente. Por mais que você esteja em algum lugar, você está sempre preocupado com ele. Então, ser um conselheiro é um full-time job mental, apesar da dedicação efetiva de tempo ser apenas aquela 1, 2 ou 3 horas por mês. Perfeito. Eu vim compartilhando, inclusive, na sua última pergunta, eu falo muito que o mundo ele é feito das melhores perguntas e não das melhores respostas. E foi uma pergunta que nós fizemos, sócios do Conselho Virtual, por que somente empresa grande tinha conselho, né? Uhum. E nós chegamos à conclusão que eu, como empreendedor, eu vivi durante muitos anos a solidão do líder. Eu fundei um negócio do zero, ficou grande, e essa solidão do líder que o Walter já compartilhou,
é extremamente dolorosa. E depois eu me tornei conselheiro consultivo e eu vi que eu poderia ter chegado mais longe e mais rápido se eu tivesse montado um conselho. Então essa dor é de um caso real, de um empreendedor que viveu a dor, que não montou um conselho e que errou. E todas as vezes que eu compartilho em algum evento, um dos meus maiores erros foi nunca ter montado um conselho. Por falta de conhecimento, por falta de como contratar, por falta de quem contratar, por falta de como pagar. Então isso fez, hoje como conselheiro, eu vejo que faz total diferença na vida do empreendedor. Outra coisa, Vivi, que a pequena e média empresa via no conselho consultivo talvez até uma utilidade, uma importância, mas não via a capacidade econômica de fazer isso, porque você tinha que pagar muito para um conselheiro se deslocar, né? Ele tinha que, às vezes, perdia 1 ou 2 dias para se deslocar até a sede dele, as reuniões eram, na maioria, presenciais, e você, de certa maneira, falava, isso não é para mim. Agora, com o conselho virtual, surge a oportunidade de você ter a mesma qualidade daquele conselho que você gostaria de ter, muito mais barato, com acesso muito mais fácil, porque o mundo da pandemia, que trouxe evidentemente dores incríveis para todos nós, trouxe, por outro lado, um maior costume da gente fazer reuniões virtuais, da gente poder participar. Eu fiz durante esse ano e meio centenas de reuniões de conselho, todas elas virtuais. E é impressionante como você, e todos nós hoje estamos treinados para esse novo mundo, né? Dizem que há um novo normal. Eu não chamo de novo normal, porque eu acho que o velho normal já era suficientemente anormal. A gente já vinha nesse caminho, apenas acelerou agora. Então eu acredito realmente que o conselho virtual é uma solução para um problema que já existia e que as pessoas não tinham solução naquele momento. E de certa maneira a sociedade se acostumando a reuniões virtuais possibilitou uma redução de custo e uma maior possibilidade de pessoas que você quer poderem fazer parte do seu conselho. E aproveitando esse gancho, uma outra coisa que o conselho virtual também proporciona aos empresários é justamente o acesso a executivos, né, e outros empresários que hoje estão aqui, são os nossos conselheiros, que às vezes o pequeno e o médio empresário jamais conheceria ou chegaria nesses executivos, nessas pessoas, né? É isso mesmo. E teria talvez até receio de convidá-lo, né? Pruridos ao fazer o convite, quando na verdade, na hora que ele está naquela lista é porque ele está disposto a fazer parte do conselho. Então temos lá pessoas notáveis fazendo parte do conselho virtual, né? Pessoas, executivos assim de muito sucesso do mercado, que vocês vão se surpreender. Aproveitando, falando nisso, Thiago, como que funciona a remuneração desse conselheiro? O conselheiro pode receber, ele tem lá no site, ele cadastra, depois de receber o cadastro, ele pode receber, tem 3 formas de recebimento, 1.500, 2.500 e 4. E por aí, hora. Por hora. E aí ele se cadastra e escolhe a forma que ele quer ser remunerado de acordo com a hora que ele acha que faz sentido. Inclusive ele pode trabalhar para 2, 3, 4 empresas o tempo que ele tem disponível para se dedicar de forma preciosa para o projeto. Isso que eu ia te perguntar. Desculpa, se eu sou conselheira, eu posso atuar em apenas um conselho, por exemplo, se eu quiser? Não, você pode atuar em quantos conselhos a sua hora e tiver dedicação e com qualidade para poder fazer isso. Tá. E, Vivi, é assim, esses 3, vamos dizer assim, formas de remuneração, 1.500, que eu entendi, né, 2.500 ou 4, na verdade não vão definir a importância do conselheiro. É uma decisão do conselheiro definir o valor que ele vai cobrar, porque evidentemente que se ele cobrar menos, ele vai ter mais conselhos, se ele cobrar mais, ele vai ter menos conselhos. Outra coisa é que o conselheiro também tem a liberdade de, uma vez lotando sua agenda, aumentar um pouco mais o preço, porque, evidentemente, ele tem menos espaços ou menos capacidade de colocar ou alocar mais empresas. Então, esse é um valor que a gente define, porque se alguém quer ter uma reunião de 2 horas com 3 conselheiros de 1.500, ele vai gastar aí seus 7, 8, 9 mil reais por mês e tem um conselho, coisa que custaria 5 vezes isso se fosse nos moldes tradicionais. Essa é a ideia. Walter Longo, Thiago Oliveira, se eu quiser vocês dois aqui como conselheiro, a hora de você estar lá no sistema? A minha está, logo estará. Ó, tem que correr. Todos nós estaremos, claro, e evidentemente que temos que levar em conta também o assunto, vamos dizer assim, de evitar empresas congêneres. Então, o conselheiro tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes você fala assim, eu sou de uma empresa de seguro, eu não posso ter uma outra empresa de seguro e ser conselheiro de uma outra empresa de seguro. Então, há também esse lado
de que você fecha nichos. Por isso eu digo que as pessoas interessadas nos melhores conselheiros devem correr, porque ao entrar ele fecha para aquele conselheiro a possibilidade que ele vá trabalhar com o seu concorrente. Então ele tem uma exclusividade naquele segmento. Exclusividade setorial. É muito importante isso, porque você vai, de alguma maneira, privar de segredos, confidências, etc., que não poderiam, evidentemente, ser levados para o concorrente. Por isso essa preocupação nossa quase obsessiva em fecharmos as portas de empresas que sejam conflitantes ou que sejam concorrentes uma das outras, e o conselheiro tem que estar sempre escolhendo entre aquelas onde aquele segmento ainda está em aberto. Perfeito. E para você se inscrever para ser nosso conselheiro, basta acessar o nosso site conselhovirtual.com.br/conselheiro. Eu acho que é isso, pessoal. Sanamos a grande maioria aqui das dúvidas. Tem mais alguma coisinha que vocês queiram dizer? Tiramos todas as dúvidas? Eu acho que dúvidas, sim, claro que surgirão mais dúvidas, e quem tiver dúvida basta entrar em contato conosco, né? Eu estou muito animado e motivado, porque a coisa mais gostosa do mundo é quando a gente vê que é útil, né? Aliás, o que todos nós queremos ser é sermos relevantes na vida. A gente quer ser relevante para a nossa família, quer ser relevante para a comunidade, e nada gera mais essa sensação de relevância quando você participa de um conselho e depois que sai daquela reunião fala, puxa, tenho certeza que eu colaborei, que eu ajudei com aquela empresa, que eu garanti mais empregos, que eu colaborei no crescimento daquela organização. Isso é uma sensação de accomplishment, de realização pessoal muito boa, que praticamente já é metade dessa remuneração, é exatamente na satisfação de sentir que estamos sendo relevantes, que estamos colaborando e usando muito da nossa experiência em prol da coletividade. Eu digo muito, Walter, que eu vejo muito esse projeto muito mais, não como uma empresa, não como um negócio, muito mais como um movimento. Como uma missão, é isso mesmo. Como uma missão, Exato. porque como eu falo muito isso, como dor do empreendedor, eu sei o que é o empreendedor não ter alguém pensando com ele na parte estratégica. Claro, claro. Eu sei, então, assim, é o tipo do negócio que, além de monetizar, traz felicidade, porque nós vamos conectar pessoas, conselheiros, empreendedores, nós vamos fazer o bem e o movimento todo está montado. E sabe, Tiago, outra coisa também que é importante, que nós vivemos num país onde nós vivemos mais preocupados com o fim do mês do que com o fim do mundo. Quer dizer, é um país que tem uma mentalidade muito tática. Então, você tem um conselho, te resgata essa visão mais estratégica e, de certa maneira, eu acho que sem isso, as empresas no Brasil sofrem muito pela indefinição do que vem por aí. Portanto, não adianta você contratar uma grande consultoria que vai te fazer uma análise, uma foto do dia de hoje, porque daqui 3 meses essa foto já está defasada. Você ter um conselho significa você estar constantemente, a cada mês, a cada 2 meses, revisando suas premissas e se certificando que o caminho está correto. O mundo nunca mais será um GPS, onde eu definia onde eu estou, onde eu quero chegar e seguia reto. Agora é um Waze. Eu sei onde eu estou, sei onde eu quero chegar, mas a gente vai desviando e buscando novas rotas. O conselho serve para ir ajudando você na navegação estratégica da sua empresa. E tem outro fator, né? Se você pegar as empresas Rio e São Paulo, na verdade, normalmente, né, a informação chegava primeiro nelas. Né? É isso. E com essa possibilidade agora, ou seja, nós vamos estar nivelando meio que o Brasil em termos de informação, Isso. em termos de quantidade de dados, em termos de, né, compartilhamento, em termos de network, ou seja, tem um propósito gigante atrás disso. Estamos satisfeitos, né, de fazer parte dessa missão, como você falou, desse movimento. E é isso, a gente queria terminar com esse grande propósito mesmo do Conselho Virtual para vocês, que é de ajudar o pequeno e médio empreendedor brasileiro a crescer, a ir mais longe. Obrigada, Walter. Obrigada, Thiago. Obrigado, Thiago. E agora vai ter um bate-papo sensacional com Thiago Oliveira, CEO do Conselho Virtual, e Guilherme Benchimol, fundador da XP. Estou aqui com um dos empresários que dispensa apresentação, um dos caras mais admirados desse Brasil, nada mais e nada menos que Guilherme Benchimol. Olá, Gui. Thiago, uma honra. Obrigado, irmão. Agradeço o convite mais uma vez. Espero que eu possa ajudar um pouquinho vocês aqui. E conta comigo. Vamos lá. Gui, conta um pouco. Muita gente leu o seu livro, Na Raça, um livro best-seller.
Esse livro não é meu, né? Fizeram sobre Fizeram a sobre nossa trajetória, isso. não é um livro meu. Mas é brilhante, tem a sua trajetória lá. Conta um pouquinho da sua trajetória aqui para aquelas pessoas. Hoje dificilmente alguém não conhece a sua trajetória, mas vale a pena quem não conhece entender um pouquinho mais. Bom, vou tentar dar uma resumida, tá? Porque Por favor. A história é complexa. Mas eu comecei a empresa super sem querer, então eu comecei porque eu trabalhava em uma corretora, que eu achei que eu fosse crescer nela, e um belo dia ela teve que cortar despesas, porque na época o mercado financeiro não estava indo bem. Eu me lembro que umas semanas antes eu cheguei em casa assustado, eu falei, pai, estou preocupado porque eu escutei falar que vão cortar cabeças nessa corretora, e eu acho que vão me mandar embora, pai. Ele falou, Guilherme, fica tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora. E quando eu cheguei em casa demitido, foi uma tragédia dupla, né? Eu comigo mesmo e eu com meu pai. Eu falei, quero fugir do Rio de Janeiro, quero montar meu próprio negócio, e foi assim que a XP começou. A visão era simplesmente não ser demitido novamente, não sentir essa dor de novo. Eu até topava quebrar, mas eu queria ter o controle sobre a própria vida. E aí eu aluguei uma salinha, arrumei um sócio gaúcho e a XP começou. E não era fácil convencer alguém a confiar em mim, eu era muito jovem, eu não tinha experiência. E foi através de aulas, de ensinamentos, que eu comecei a conseguir convencer as pessoas a aprenderem comigo. E aí, depois de aprenderem, elas gostavam do que eu ensinava. Eu fui convertendo o aluno em cliente, e aí a coisa começou a dar certo, e aí foi embora. Então, foram 20 anos até hoje, e a trajetória teve... Óbvio, tiveram vários altos e baixos, e talvez o grande segredo, né, se é que tem um segredo, é você conseguir montar um time de pessoas certas, você conseguir alinhar as pessoas com você a longo prazo, você aprender a fazer meritocracia. Acho que essas foram as coisas que eu aprendi a fazer ao longo dos anos, né? É uma história até curiosa, né? Quando a gente estava no começo, eu comecei a empresa duro mesmo, tá? Eu tinha 10 mil reais no bolso, tive que vender meu carro e tal. E eu tinha que convencer a estagiária a continuar na empresa, né? E a estagiária queria ser efetivada. Eu não podia efetivar ela. Então eu tive que convencê-la a ficar na empresa, e a moeda que eu tinha de troca era vender um sonho grande e falar, olha, você vai ser minha sócia e vai ser melhor. Só que naquela época, ser meu sócio era uma roubada. E ela topou ser minha sócia, e ali eu fui aprendendo a dividir meu sonho e a fazer as pessoas acreditarem no tão famoso sonho grande, né? Acreditar que dá para transformar as coisas, que dá para fazer coisas que realmente possam impactar alguma indústria, né? E aí a gente foi linkando os pontos, né? Nada começa... Você não... Quem acha que você monta um plano, né, de negócios e aquilo segue é o que você vai fazer, esquece. Você tem que ter uma noção, sim, mas você tem que dançar conforme a música, você tem que se adaptar as coisas, e o que você tem que entender é que você vai cair e você tem que aprender a levantar, a sacudir a poeira, aprender com os erros e fazer isso a longo prazo, que é isso que vai te trazendo feeling, que vai te trazendo experiência, e as coisas vão se encaixando ao longo dos anos. Então, acho que eu não contei muito a história, contei só o comecinho, mas o que a gente faz é basicamente ajudar os brasileiros a investirem melhor. A gente no Brasil tem uma concentração bancária enorme, talvez a maior do mundo, e ao longo dos anos ensinando no começo e cada vez mais criando uma experiência que esse investidor consiga comprar aquilo que ele não consegue através dos bancos comerciais, a preços mais acessíveis e com experiências melhores. A gente foi ganhando mercado e foi chegando até o estágio atual, e acho que só está começando ainda. Então... Que bom, irmão. Gui, tem uma história que você não sabe, eu nunca te contei, eu vou contar agora na frente da câmera. O Edu outro dia me ligou e falou assim, Thiago, pô, a gente conversa muito, né? O Edu toda semana se fala. Ele falou assim, quem para você é o cara mais, assim, o empreendedor mais brasileiro? Você conhece muitos empreendedores, quem que é o empreendedor mais disruptivo, mais brasileiro que você fez? Eu falei, cara, eu admiro muito o Benchimol, porque a história, o tamanho da indústria que ele peitou, ele tá para mim como, e eu falei isso pro Edu, tá? Ele tá para mim como o Elon Musk brasileiro, porque você pegar o Elon Musk, ele peitou uma indústria, né, que existia muito grandes players no mercado, existiam muitos grandes
concentração de mercado muito grande. Eu falei, pô, e o Guilherme, ele se reinventou, inventou uma indústria onde tinha uma concentração muito grande, onde tinha um mercado muito grande. Então, o feito que você fez para mim, Gui, é gigante, porque você, né, se reinventou numa indústria muito grande. E eu faço a pergunta seguinte, em que momento que você falou assim, cara, eu acho que as empresas hoje, elas nascem com 2 grandes diferenciais, que é governança, né, que eu acho que é extremamente importante, e nasce com um modelo totalmente de partnership. A XP tem essa visão. Eu acho que isso, nós temos muito que aprender com a XP, né, de governança e o modelo partnership. Quantos sócios tem a XP hoje e em que momento você começou a colocar governança? Desde o início, você foi no meio da jornada? Compartilhe isso com a gente. Tiago, você tem que aprender a ir se transformando ao longo dos anos, né? Então, não adianta você também colocar muita governança naquela empresa ali que tem um time de 2, 3 pessoas ali, é na raça mesmo, você tem que se virar, e aí você tem que ir se transformando ao longo dos anos, e talvez essa seja a coisa mais difícil que tenha, né? Que é muitas vezes, acreditado que time que está ganhando não se mexe, eu não acredito nisso, tá? Time que está ganhando se mexe, sim, porque o time ganhou a partida até ali, mas não necessariamente esse time vai continuar ganhando as partidas a partir dali, né? Então, você como líder de um projeto, ou os líderes do projeto, precisam estar sempre se reciclando e evoluindo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, aprender a montar uma partnership, isso é poderoso. Porque uma coisa é você ter um time onde você é o dono da empresa e aquele time lá são executivos que trabalham com você, estão alinhados com você, mas eles são executivos. E outra coisa é as pessoas que fazem coisas extraordinárias como executivos podem virar donas junto com você. Quando a pessoa é executiva, e por mais que tenha executivos brilhantes no mercado, quando o calo aperta, o executivo pode sempre trocar de emprego. Quando você vira dono, você não tem essa chance. Não tem essa opção. Ou você dá certo, ou você dá certo. Destino Aliás, opção. ou você dá certo, ou você quebra. É. Você vai querer que dê certo. Então, você não tem esse plano B. Então, esse alinhamento, ou seja, construir algo que você possa compartilhar com os outros. Muita gente acha que você vai ter menos. Eu vou ter menos ação. Poxa, eu estou abrindo mão. Não, você não está abrindo mão. Você está unindo forças. Você está alinhando as pessoas e você vai construir algo maior. Então, sem sombra de dúvida, se não fosse a partnership, se eu não tivesse outros sócios que me complementassem e fizessem melhor do que eu aquilo que eles fazem, eu não teria chegado até aqui. Fantástico. E governança, governança você vai criando ao longo dos anos controles que vão te possibilitando que as coisas fiquem mais na mão. Você tem governança de risco, você tem governança de metas, que talvez seja a coisa mais importante no curto, médio prazo, né? Como é que eu consigo construir uma governança de orçamento? Como é que aquele orçamento vira metas? E a gente lá na empresa adora metas impossíveis, né? Como é que um orçamento anual vira metas impossíveis, onde as pessoas entendem a direção da empresa? Como é que essas metas descem até o último estágio da companhia? E como é que a gente acompanha essas metas mensalmente e garante que as pessoas vão naquele alvo com precisão? Então, essa governança, eu diria que é talvez a mais importante no estágio ali daquela empresa que é média, e aí depois você começa a ter a governança do conselho, a governança do risco, a governança, enfim, tem várias outras governanças. Mas governança, no fundo, nada mais é do que estabelecer controles que permita que você vá com mais segurança naquela direção que você estabeleceu. Mas metas, eu acho que meta ainda é visto como algo que é pejorativo, sabe? E, assim, eu acho que é diferente. Meta é o seu objetivo, né? Qual é a meta de cada pessoa, como é que a gente vai construir planos que permita você sair do presente até essa meta que tem que ser impossível, senão a vida não vale a pena, né? É assim que eu penso. E aí, se aprender a pilotar esse negócio, isso é um ponto super importante. Gui, você tem 20 anos que a XP tem. Ao longo da sua jornada, eu acho que tem o conselho consultivo, né? E o conselho ali, da governança. Ao longo do conselho consultivo, cara, tem alguns... Certamente você pegou vários conselhos, assim, né? Hoje eu tenho conselheiros também, inclusive eu cometi durante muitos anos erro de não ter montado um conselho, inclusive por falta de conhecimento, por falta de habilidade.
E depois, hoje eu sou conselheiro e eu vejo a diferença que faz bons conselheiros na vida do empreendedor. E, inclusive, eu peguei conselhos com um amigo como o nosso, que é o Lemon, que fizeram minha vida mudar, né? Eu estava até compartilhando com você ali, pô, Thiago, agora você vem da empresa, vai estudar, vai reaprender, porque o que você fez até aqui não te serviu, agora para você te levar para outro passo, você vai ter que estudar. Então, assim, cara, ao longo da sua vida, teve bastante conselho, assim, que fizeram você repensar, mudar, cara? Ah, com certeza. Você pegar gente que possa te complementar, assim, quem está comandando uma empresa, a gente cai naquele buraco negro, né? Você está ali conduzindo e falando com clientes, falando com as equipes, e são vários comitês. O conselho te ajuda a levantar a cabeça, né? Te ajuda a ver a floresta de cima, te ajuda a perceber coisas que quando você está no dia a dia, você não percebe. E o conselheiro, ele teve outras experiências, então ele já vivenciou outras coisas que você ainda não teve essa oportunidade. Então, quando você combina alguém que está tocando o dia a dia com pessoas de fora que te provocam, é uma combinação muito bacana. Então, eu acho que é super importante ter pessoas que você confie, que você admira, que estão ao teu lado e que não estão envolvidas no dia a dia da companhia, porque isso traz muita isenção. Mas complementando, talvez o maior conselho que eu dou o melhor conselheiro é você ter muita humildade, é você saber reconhecer os seus erros, é você interromper as falhas rápido, isso é você com você mesmo, né? Então, óbvio que, de novo, com gente ao teu lado, você faz isso mais fácil, mas tenha sempre muita humildade, não tenha medo de falhar, de errar. A gente lá na empresa estimula o erro, a gente quer que as pessoas... A área que não está errando não está boa, a área tem que errar. Porque se não está errando é porque não está usando no bom sentido a pista toda. O carro tem que sair um pouquinho na curva, né? Senão você não está testando o limite dele, né? E aí você vai corrigindo. Então, com isso você vai sempre colocando o time no limite da competência, da criatividade, da inovação. Então, isso, junto com pessoas de fora, essa postura, esse mindset, é bacana. Você sabe, Gui, que eu tenho um sonho assim, de montar um projeto ainda no Brasil, onde os empreendedores vão contar, não o que fizeram de grandioso, vão contar as cagadas e os erros que eles cometeram. Porque tem um evento na Califórnia, que é o evento que mais bomba de empreendedorismo, onde os empreendedores vão contar as merdas, as cagadas que fizeram. Porque nas mídias sociais todo mundo só conta os acertos, né, os que fizeram. Mas cagadas que não fez ao longo da trajetória, ninguém conta. Meu sonho é montar um projeto e falar, cara, Gui, conta suas cagadas aí pra gente. Pô, mas são infinitas, cara. São então, infinitas, todo mundo assim, olha. Mas você falou uma frase uma vez que me chamou a atenção, assim, errar eu errei bastante, mas eu errei rápido e corrigi rápido. Eu com certeza errei mais do que acertei. Com certeza, tá? Mas eu errei curto e acertei longo. Então, essa coisa de você ter muita humildade, você ter sensibilidade para começar a fazer e falar, óbvio que você não começa nada querendo errar, você começa algo querendo acertar. Mas você nunca fez aquilo é uma, assim, inovar é você experimentar algo que nunca foi feito. Pode estar errado. E aí você interrompe, você vai para cá, depois você vira um pouquinho, vai para cá, de repente você acerta, né? Então, você tem que aprender a conviver bem com falhas e a sociedade latino-americana é o contrário, né? Porque a gente quer cuidar, a gente não quer errar, o erro é criminalizado quase, né? Você errou, não, faz parte, você não pode ficar no mesmo erro sempre, isso é grave, né? Que aí você não tá evoluindo, né? Mas cometer erros diferentes sempre, você está evoluindo, né? Sabe, Gui, que são os dois principais diferenças que eu vejo morando fora, de 3 anos lá na Califórnia. Os empreendedores, eles escutam muito mais, escutam pessoas experientes que fizeram, e até porque a cultura de outras pessoas também ajudar é maior, essa é a grande verdade. E segundo, as pessoas estão muito mais dispostas a errar, porque culturalmente, quando o cara erra, ninguém aponta o dedo e fala, olha lá, o cara errou, o cara quebrou, não deu certo. Todo mundo fala, cara, legal, esse cara tentou algo novo, tentou inovar, não deu certo, bola pra frente. Acho que isso nós precisamos aprender ainda. Lá fora você tem... Lá fora as pessoas valorizam quem quebrou, inclusive, né? Quem quebrou uma, 2 vezes tem valor, né? Porque a chance do cara acertar vai ser grande. É maior, também, né? É maior. Então, aqui no Brasil, se o cara quebrou, ele já fica por 2 anos sem ter CPF, sem ter CNPJ e tal. Então, a própria estrutura do país já bloqueia ele, né? Então,
Mas não tem que quebrar, né? Você pode corrigir, pode quebrar. corrigir rápido, né? Sem quebrar. Igual você não quebrou. Não quebrei. Você fundou quebrado, depois se reinventou, nasceu com educação, mudou, pivotou no meio do jogo e fez essa gigante. A certeza é o seguinte, a tua vida vai ser sempre instável. Não existe estabilidade no mundo empresarial. Não adianta acreditar que você encontrou a fórmula. Se você acha que encontrou a fórmula, pode ter certeza que é o começo do fim. Essa fórmula está valendo agora, mas pode ter certeza que daqui a 6 meses o concorrente copiou, o cenário mudou, aquilo não funciona mais e você vai ter que continuar inventando outras fórmulas. Por isso que você montar uma estrutura que tenha uma partnership, onde todo mundo haja como dono e você possa fazer isso, essa estrutura societária ir mudando no tempo, isso te permite se adaptar sempre a qualquer cenário, a qualquer ambiente. Você sabe, para encerrar, cara, que duas coisas eu escutei assim do empreendedor lá fora, que foi muito forte para mim. Ele falou o seguinte, cara, quando você está montando o seu negócio, você vai ter vários que você certamente teve, que eu já escutei você falando isso, vários momentos que você acorda e fala assim, eu vou conquistar o mundo, e vários momentos você fala assim, cara, vai dar tudo errado hoje, né? E aí tem uma coisa extremamente importante, o cara falou assim, Thiago, ser otimista é uma questão moral com você mesmo, porque se não fosse para ser otimista, eu não deveria nem ter começado. Isso foi um dos conselhos que eu recebi muito forte, porque eu estava num momento meio desanimado, eu falei, Thiago, ser otimista é uma questão moral com você mesmo. Né? Assim, se você não acreditar que dá, não dá. Se você acreditar que dá, você tem alguma chance, tá? Né? Não é isso? E no fundo eu não conheço nenhum empreendedor que não seja otimista, tá? Todo empreendedor todo empreendedor que avançou um pouquinho, ele é otimista. Porque você tem que acreditar que dá, você tem que acreditar que amanhã vai ser melhor, você tem que acreditar que o seu avião pode voar mais alto e mais longe. Então, e é justamente essa energia interior que vai fazendo você transformar aquilo que você se propôs a fazer. Então, tem que ser otimista. Irmão, gratidão, obrigado, tamo junto. Tamo junto, cara. Cara, privilégio estar ao seu lado. Hoje eu aprendo muito com você no conselho, você tem feito provocações lá pensativas do conselho. Nós somos conselheiros num projeto junto, transformador, e esse cara aqui me ensina bastante. Gratidão, viu, irmão? Legal, um prazer, cara. Gostaram de saber mais sobre a história da XP? Bom, não é à toa que o Guilherme Benchimol tem se destacado tanto no mundo corporativo. Eu achei incrível, espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei. E como vocês puderam ver, a trajetória da XP é marcada por desafios, mas sempre pensando no futuro, sem deixar de lado a inovação e a vontade de atingir o sucesso. Bom, já que eu falei em sucesso, eu acho que o Thiago está do lado de uma pessoa que também vale a pena saber mais. Conta aí, Thiago. Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com um amigo, sócio, um grande empreendedor e o maior investidor hoje do Brasil, João Kepler. Eu sou investidor, mas antes eu fui empreendedor, né? Você foi muitos anos empreendedor antes de se tornar investidor. Eu digo que eu fui 40 anos empreendedor puro, raiz, self-made mesmo, sozinho. Depois eu virei investidor, me deu chapéu. E como empreendedor, João, quais foram os principais desafios que você enfrentou? Eu sei que ao longo da trajetória do empreendedor existem vários, mas compartilhe com a gente aqui, pelo menos 3. Olha, o maior desafio, né, do empreendedor, primeiro que um empreendedor que começa a ganhar dinheiro, assim, ele começa a se achar super-homem, né? Ele acha que pode tudo, que dá para fazer tudo sozinho, ele muitas vezes acredita num sonho impossível de ser realizado, ele começa a viajar muito nas ideias, e isso aconteceu comigo. Eu não tinha ninguém do meu lado para dizer, cara, que tal isso, que tal aquilo, olha para aquilo, faz aquela atenção. Meu pai morava longe de mim, né? Eu estava numa cidade, ali no outro, então, geralmente a gente tem assim, alguém mais próximo para dar alguns conselhos. No meu caso, eu era sozinho. E cometi um erro muito, muito grave, que me juntei e contratei gente pior que eu, inferior. Ao invés de eu contratar gente melhor que eu, que hoje eu sei fazer isso, mas antes eu não sabia. Então eu contratei gente que não me agregava valor. Então imagina, não tinha ninguém para me aconselhar, não tinha mentores e tinha pessoas que sabiam menos que eu. O que aconteceu? A solidão do líder. Perfeito. Sozinho, tive que me virar e por isso errei pra caramba. Que bom. E como empreendedor, João, me fala uma coisa, cara, certamente na jornada você precisou de outros talentos.
né? Você precisa de outras habilidades. Normalmente o empreendedor ele recorre a contratando ou ele pode recorrer de que forma você imagina? Olha, hoje, nós estamos em 2021, hoje os empreendedores brasileiros, eles devem, para as suas empresas, ter conselho de administração. Fazer um conselho, a princípio consultivo, né, já ajuda, depois um conselho de administração mesmo. Mas eu não cometi, hoje eu tenho conselho na empresa, mas eu não cometeria esse erro, eu não faria nem que fosse uma startup, eu não faria se eu não tivesse alguém para me aconselhar, um grupo, de preferência competências complementares, né, que acredite no meu projeto, no meu propósito, e aí a gente montaria esse conselho, ou seja, de mentores. Você, João, como investidor, como você avalia quando você vai olhar para um projeto e tem um conselho consultivo formado na empresa? Existe uma história de que startup precisa crescer rápido, precisa vender. E hoje eu sei que não é a que cresce mais rápido que vence, mas é aquela que consegue crescer de forma moderada, organizada, orgânica, e que se fizer corretamente, ela vai crescer exponencialmente depois. Mas isso só se faz, cara, se você cuidar do básico. Cuidar do controle, da gestão, da organização, das pessoas e fazer o que você acha que você não deve fazer quando startup. João, existe uma lenda que eu vejo muito você falar, como teu sócio hoje, já escutei você falar algumas vezes, que empreendedores startups são empreendedores muito jovens. E quando você vai estudar a média do mercado, são empreendedores maduros, são pessoas, a grande maioria são pessoas maduras. Como você enxerga ainda mais essa possibilidade de você pegar pessoas experientes, conselheiros profissionais experientes, pessoas que têm uma carreira já de executivo e trazer para o empreendedor que está ou na jornada ou que já empreendeu em outros momentos. A experiência de um executivo com a experiência do empreendedor. Como você também olha isso no mercado? Tiago, a idade média do empreendedor brasileiro é de 40 anos. Então não são tão jovens assim. Mas muitos empreendem e erram, continuam cometendo erros, de novo, porque não ouve e porque não traz competências complementares para o seu projeto. Eu valorizo muito o cabelo prateado. Eu valorizo muito a experiência das pessoas. Não é que o jovem não sabe fazer, mas o jovem precisa se acompanhar. O jovem, como aconteceu comigo, muito jovem, eu digo assim, se eu tivesse um acompanhamento, eu teria cometido menos erros. Então, se você tem hoje a possibilidade de ter um conselho consultivo de pessoas experientes que já passaram por isso, independente da idade do empreendedor, vale muito esse conjunto, sabe? Essa junção, porque você vai conseguir fazer de uma maneira muito menos dolorosa e com menos custo, porque se o cara sabe que aquele caminho está errado, ele vai te fazer pra caramba. Por que você vai por ali? Você vai dar com a cara na parede, né? Vamos por aqui, vamos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E principalmente se for um conselho que tenha um cara que entende de TI, um cara que entende de finanças, um cara que entende de marketing, um cara que entende de vendas. Você não precisa contratar essas pessoas, o conselho te ajuda. Você só precisa executar aquilo. Então o conselho vai te dar a noção, vai te dar um norte, vai desenvolver métricas, te provocar para um monte de coisa que você não está lendo, não está vendo, e principalmente tocar no teu ponto cego. E o ponto cego é um grande erro do empreendedor, de não perceber que todos nós, todo negócio tem ponto cego. E o cara que está de fora, ele vê o ponto cego. Você que está dentro, você muitas vezes não vê o ponto cego. João, lidar com pontos cegos, normalmente para o empreendedor, a cada momento, eu sempre, durante a minha vida empreendedora, eu passei muito tempo com medo de crescer. E eu entendi, eu pensava que eu teria muitos problemas, mas eu entendi em determinado momento que, na verdade, os problemas eles só vão mudando. Mas como lidar com os pontos cegos que vai, no decorrer da jornada, mudando? Hoje é um problema de inovação, amanhã é um problema de RH. Como você sugere que isso pode ser feito? Primeiro que você tem medo de crescer, porque o empreendedor pode ter medo de crescer porque ele não sabe o que precisa ser feito. Quando você conhece, você sobe um nível de consciência, você passa a entender todos os passos e passa a ter uma visão um pouco mais longa. E como se resolve isso? Se resolve isso trazendo talento para perto de você e que pode te mostrar esse ponto cego. Agora, é óbvio
que se você tem um conselho complementar, né, um conselho um cara de inovação, um cara de venda, um cara de marketing, é claro que ele vai conseguir enxergar coisas que você no dia a dia não faz. Mesmo que você tenha um bom gerente, um bom head, um bom gestor de uma área de marketing, por exemplo, um bom conselheiro, um cara experiente disso, ele vai dizer, cara, o ponto cego está aqui. Você está fazendo, o teu CAC é esse, mas o teu LTV é aquele. Você não está usando um cohort, por exemplo, para calcular isso. Quando que o cara de marketing, ele está tão atarefado no dia a dia, não é que ele não sabe, mas ele não está vendo, cara. Então, se confunde muito essa história de que eu tenho um talento dentro de casa e ele tem que me mostrar isso. Não. O cara está executando lá e ele não consegue ver aquilo. Então, isso é um ponto sério. É quando alguém de fora enxerga que as pessoas, mesmo o cara sendo bom, sendo um talento, ele não consegue enxergar. E você, como investidor, você investiria com mais segurança se tivesse um conselho consultivo ou não mesmo? Hoje a pontuação positiva, uma startup que tem conselho. Se ela tem conselho e eu vejo que esse conselho é complementar, faz aquela empresa crescer, eu dou ponto para ela, ou seja, eu dou prioridade para investir em empresas assim. Muito bom. Obrigado pela entrevista, meu irmão. Bom demais, cidadão. E seja como empreendedor ou na liderança de uma empresa, ter as pessoas certas ao seu lado faz toda a diferença. Por isso, eu tenho o prazer de continuar essa conversa com uma profissional ímpar do mercado, a Sandra Gioff, diretora de gestão de mudança assistencial da DASA. Sandra, você é uma referência para todas as mulheres que almejam crescer no mundo corporativo. Porque além de uma carreira notável, você também é conselheira consultiva. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a importância de um conselho consultivo para as empresas. A importância é muito grande, principalmente pelo conceito de que a gente vai trazer experiência. A gente vive dentro do ambiente organizacional situações muito, às vezes, não planejadas, né? Situações novas, como a gente está vivendo hoje em dia do Covid, que você, por mais que tenha um plano estratégico muito bom, muito firme, você não consegue prever. E quando você reúne um conselho consultivo, quando você reúne dentro de um grupo experiências diversas que estão olhando o mercado, que possam trazer de fora daquele núcleo que está gerindo a organização outras visões, outras experiências, com certeza esse grupo ganha e essa dinâmica traz para o negócio, para o resultado, um pouco mais de consistência e um pouco mais de confiança, digamos assim. Você compartilha sua experiência com palestras por todo o Brasil, né? E agora também em eventos online. Eu queria saber se você acredita que o conselheiro consultivo tem o potencial de propor uma nova visão para a empresa, com mais diversidade, mais igualdade de gênero. Isso não me... Eu acho que toda a diversidade traz essa nova visão, né, Vivi? A diversidade, não só a questão de sermos mulheres, mas a diversidade como um todo, até de modelo mental, de uma diversidade social, enfim, ela traz outras perspectivas. Hoje a questão da diversidade não está só focada naquilo que a organização precisa ter dentro da opinião do seu quadro, mas principalmente um olhar diferente para o cliente. Quando você tem diversidade, você tem diferentes mindsets olhando aquele mesmo problema, que aí, de novo, é o valor do conselho consultivo, onde cada um pode trazer a sua perspectiva. E, principalmente, eu trago lugar de fala. Porque como é que a gente, dentro de um conselho ou dentro de uma gestão mais masculina, ou seja, com representantes mais do gênero masculino, a gente consegue trazer, então, naquele momento, como uma mulher, uma colaboradora ou até uma cliente se sentiria diante de uma determinada situação ou produto. Então, acho que esse é o ganho da gente trazer esse olhar. Muitas empresas, obviamente, estão buscando o papel das mulheres e trazer as mulheres para um papel de liderança justamente para equilibrar esse olhar, para equilibrar a perspectiva e para trazer esse lugar de fala. Até porque os colaboradores e colaboradoras querem ver mulheres na liderança ou querem ver outros diversos na liderança para também olhar e se sentirem representados, né? Que é a palavra que eles falam, isso me representa, isso não me representa. Sandra, a Covid-19 trouxe mudança nas culturas das organizações das empresas, né? Como você tem reagido a esses desafios da pandemia e de que maneira tem traduzido isso como conselheira consultiva? Eu acho que dos principais aprendizados que eu tive, e porque eu trabalho com pessoas, foi a gestão da mudança. Então, eu sempre estudei gestão da mudança por muito tempo e
o Covid, ou a Covid-19 trouxe para a gente esse susto, esse tsunami de uma hora para outra, as empresas terem que se reinventar. Algumas organizações já estavam se reinventando, principalmente as menores, que têm mais velocidade de decisão, as startups. Mas todo mundo passou para o mesmo estágio, que é de uma hora para outra eu vou ter que rever os meus conceitos. E eu não digo só do trabalho remoto, das reuniões remotas, é rever os conceitos de como eu trabalho, do autonomia e me relaciono. Então, é um desafio muito grande a gente aprender a se relacionar com pessoas que às vezes você nunca encontrou pessoalmente, somente pelo digital. Então, a gente começou a ter que ter outros padrões, códigos de conduta, comportamentos que garantissem que aquelas reuniões e as discussões fossem efetivas. Então, eu acho que foi um processo muito doloroso para todo mundo, porque teve uma ruptura, as pessoas não tiveram tempo de se preparar, obviamente também doloroso pela doença em si, mas foi um momento muito rico, onde todo mundo pôde aprender e pôde sair de um mesmo estágio, ou seja, ninguém tinha vivido aquela experiência. Nenhum consultor, nenhum gestor, nenhum CEO, nenhum profissional até da ponta da operação tinha vivido essa experiência antes. E até alguns trabalhos que não se pensava em fazer remotamente foram recriados e repensados para que a organização pudesse sobreviver dentro desse cenário, não? Bom, e para finalizar, como tem sido a experiência de ser conselheira consultiva? Eu queria saber o que acrescentou isso na sua rotina como líder. Eu comecei como conselheira um pouco de uma forma muito não planejada, digamos assim. Comecei pela paixão, que eu comecei com ONGs, né? Na verdade, uma ONG, hoje estou com várias ONGs. E o que eu aprendi foi que no trabalho de consultora, ou perdão, de conselheira, eu aprendo muito mais do que eu ensino. A interação, a troca, o tentar entender a realidade daquela organização, daquele instituto, me obriga também a fazer um dever de casa. O exercício de eu me colocar empaticamente no lugar daqueles gestores e por que eles estão enxergando a situação daquela forma, porque é muito confortável para eu me colocar de um outro lado da mesa e falar isso vai dar certo, não vai dar certo, isso é bom, não é bom. A gente tem que, sendo conselheiro, tentar traduzir aquela perspectiva. Cada um tem o seu enxergar baseado nas suas experiências. Então, por que esse CEO tem essa postura? Ou por que aquela equipe de gestores tem essa opinião? Como é que eu posso fazê-los refletir, entendendo que a gente está falando de um ecossistema muito diverso? Então, esse exercício de tentar traduzir a minha linguagem para diferentes públicos, diferentes organizações, e esse exercício de aprender a entender a realidade e a cultura daquela organização para que realmente eu possa contribuir e gerar valor, para o meu crescimento como profissional, como pessoa, foi enorme e é uma coisa que realmente me alimenta, principalmente quando você vê os frutos, os resultados sendo alcançados e colhidos. A gente se sente um pouco parte do todo, né? Sandra, muitíssimo obrigada por conversar conosco essa noite. Eu tenho certeza que o nosso papo foi muito valioso. Quanta coisa legal aprendemos nesse evento, não é? Eu estou muito orgulhoso de fazer parte desse projeto. Mais do que um projeto, é um movimento da governança corporativa, é um movimento de conselheiros que podem transformar o seu negócio. Então, se você está interessado em ser um conselheiro do Conselho Virtual, é só você clicar conselhovirtual.com.br/conselheiro. E se você quer saber mais sobre como construir um conselho consultivo no seu negócio, conselhovirtual.com.br. E eu volto agora para os estúdios com a Vivi Brafman para ela fazer o encerramento de um evento tão especial. Obrigado a todos vocês que estiveram conectados com a gente até agora. Eu espero que a gente se vê por aí e, de preferência, em algum conselho consultivo. Beijão, tchau, tchau! Eu posso dizer que finalizamos essa noite com um debate de alto nível, não é mesmo? Então, muito obrigada e boa noite.